Aleluia! Deus de misericórdia, a paz de Jesus, o amor de Maria e que o Espírito Santo seja tua melhor companhia em mais este dia. Aleluia! Hoje estaremos falando sobre o pecado da avareza e a virtude da generosidade. O que é avareza? O que é generosidade? Vem comigo, queremos te explicar. Primeiramente, avareza. O que é avareza? Apego aos bens, apego ao dinheiro, apego excessivo em querer ter, possuir mais e mais. Isso vai nos dizer o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo de número 2536. O 10º mandamento proíbe a avidez e o desejo da apropriação desmedida dos bens terrenos. Proíbe a cupidez desmedida, nascida da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça, pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. Quando a lei nos diz, ou seja, não cobiçarás, nos ordena em outros termos que afastemos nosso desejo de tudo aquilo que não nos pertence, pois a sede dos bens alheios é imensa, infinita e nunca saciada, como está escrito. Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 9. Quem ama o dinheiro, dele não se fartará, pois quem tem, quer mais. E para isso, muitos farão coisas que não convêm a nós cristãos. Amém? E o que é generosidade? Generosidade é o contrário. Enquanto a avareza é o apego, generosidade é a renúncia. É ter coragem de dividir o pouco que tem com aquele que nada tem. Vai nos dizer, é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício dos outros. Enquanto avareza é apego, generosidade é desapego, é renúncia. Vai nos dizer o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo de número 2544. Jesus ordena a seus discípulos que o prefiram, ou seja, prefiram a Jesus, ao reino de Deus, a tudo e a todos, e lhes propõe que renunciem a todos os seus bens, por causa dele e do Evangelho. Pouco antes de sua paixão, deu-lhes como exemplo a pobre viúva, justamente aquela que tinha 2 moedinhas e depositou tudo que tinha. Pobre viúva de Jerusalém, que em sua indigência deu tudo o que possuía para viver. O preceito do desprendimento das riquezas é obrigatório para se entrar no reino dos céus, pois sabemos que daqui nada levaremos, pois sabemos que para alcançar o céu é necessário renunciar à terra. Amém? Prossigamos, agora veremos um versículo sobre a avareza. Vai nos dizer lá em Lucas, capítulo de número 12, versículo 15, aquela parte do rico insensato. Vai nos dizer aquela parte do rico insensato. Lucas, capítulo de número 12, versículo 15, o Senhor Jesus nos diz: e disse então ao povo: guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, ou seja, apego ao dinheiro, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Olha como é forte essa palavra de Jesus. Lucas capítulo de número 12, versículo 15. E disse então ao povo: guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Pelo contrário, depende de Deus. Aleluia. Vemos outro versículo agora no Antigo Testamento, lá em Eclesiástico, capítulo de número 10, versículo 10, vai nos dizer: não há nada há mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega até a vender a sua alma,
vivo ainda, despojou-se de suas próprias entranhas. Olha como também este versículo é forte. Eclesiástico, capítulo de número 10, versículo 10. Nada há mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega até a vender a sua alma. Vivo ainda, despojou-se de suas entranhas. Bem, sabemos que no mundo que vivemos, precisamos do dinheiro para resolver muitas coisas. Mas o apego, a pessoa se dá para ter tudo. Às vezes se mata, se vende, perde amigos para alcançar algo que não levará. Algo que aqui nesta terra ficará, algo que enferrujará, mofará, fará aquela pessoa ficar doente. Portanto, estamos falando para você não se apegar ao dinheiro. Trabalhe honestamente, como o Senhor diz para Adão: do suor do teu rosto tu se alimentarás. Mas não está falando para ele dar tudo em troca do dinheiro. Não. Tem o necessário para sustentar a tua casa. Tem o necessário para sustentar a tua família. Agora vamos ver versículos sobre a generosidade. Começamos no Salmo 111, versículo de número 9, a qual vai nos dizer: com largueza distribuiu, deu aos pobres, sua liberalidade permanecerá para sempre. Pode levantar a cabeça com altivez. Com largueza distribuiu, deu aos pobres, com sua liberalidade, ou seja, generosidade, permanecerá para sempre. Pode levantar a cabeça com altivez. Outro versículo sobre generosidade, 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 13, vai nos dizer: pois, ao reconhecer a experimentada virtude que essa assistência revela da vossa parte, eles glorificam a Deus pela obediência que professais relativamente ao Evangelho de Cristo e pela generosidade de vossas esmolas em favor deles e em favor de todos. Sejamos, portanto, pessoas generosas, não nos apegando, mas pelo contrário, doando aos que mais necessitam. E agora vamos ver um exemplo de avareza, de pessoas que se apegaram enquanto poderiam ter doado. É o caso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 5, versículo 1 e 2, Ananias e Safira. Vamos ver o que eles fizeram. Versículo 1 e 2 do capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com a sua mulher Safira, vendeu um campo. O homem, de comum acordo com a sua mulher, venderam um campo. Mas o que eles fizeram? E combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda, levando apenas a outra parte. Depositou aos pés dos apóstolos. Ananias chegou para sua esposa e disse: vamos vender esse campo. Mas olha, vamos depositar ao pé dos apóstolos só metade. A outra metade vamos ficar para nós. Vamos nos apegar. Mas eles não estavam mentindo para homens. Pedro disse: vocês estão mentindo para o Espírito Santo. E bem sabemos o que aconteceu. Primeiro morreu Ananias, depois morreu Safira. Portanto, não se apegue, se desapegue, renuncie, para que todos possam desfrutar em comum com os bens que Deus te confiou. Aleluia. Agora vamos ver um exemplo de generosidade. Vamos agora para o Evangelho de São Lucas, capítulo de número 19. Um certo homem, pequenino em estatura, mas que ao encontrar com Jesus, após subir naquela árvore, Jesus manda ele descer, desce. Mas a pessoa já sendo pequena, Jesus fala: desce daí. Ele foi generoso. Olha o que ele vai falar. Em Lucas capítulo 19, no versículo 8 e 10, vai dizer: Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei
restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Jesus veio procurar e salvar quem está perdido. Que Deus possa estar nos encontrando, pois muitas vezes estamos perdidos nos nossos medos, nos nossos anseios, nas nossas dificuldades. E hoje falando sobre avareza e generosidade. Vou citar um trecho de Atos, capítulo número 2, versículo 42 ao 47. E te perguntar, esta comunidade era avarenta ou generosa? Deixe seu comentário neste vídeo. Aleluia. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com a alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. O Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Eu te pergunto, eles estavam sendo avarentos ou generosos? Aleluia. E finalizar esse vídeo com esta frase: se não nos apegarmos às coisas, será mais fácil doarmos nossos dons. Os dons que temos, os dons que Deus nos confiou, é para dividirmos, é para auxiliarmos aqueles que, assim como nós, caminham junto de Jesus para alcançar a salvação. Deus te abençoe, te ilumine, te guarde sempre. A você que ainda não é inscrito neste canal, Jesus Nosso Sustento, te convida nesse momento, se inscreva, compartilhe com seus amigos esse vídeo, deixe seu like, comente e diga você também: Jesus Nosso Sustento. Aleluia, Deus te abençoe.